prazer enorme estar aqui com vocês, para a gente fazer uma entrevista hoje, uma doutora muito experiente, doutora Cleide, oftalmologista, muito conhecida já aqui na cidade, estava me contando agora mesmo toda a sua história de vida aí, resumidamente, é claro, é uma médica com muita experiência. Bom dia, doutora Cleide. Bom dia, Breno. Bom dia, Matheus. Bom dia, povo da Costa Azul. Então, Breno, mais uma vez, como a gente tem feito, né, através do Facilicard, que é um cartão de benefício em que o usuário consegue ter descontos exclusivos em vários e vários serviços aqui da cidade, principalmente serviços da área da saúde, né, como consultas, exames laboratoriais, exames de imagem, mas também fisioterapia, nutricionista, psicólogo. Também temos outros parceiros na área de educação, alimentação. Inclusive, eu queria destacar hoje aqui que nós também temos parceiros de veterinária e de pet, então as pessoas hoje têm muito cuidado com os seus pets. Pode ir lá, quem tem o Facilicard, e vai ter descontos excelentes em várias clínicas veterinárias, e também um destaque aí para medicamentos, né, a Idealize Pharma, que também está oferecendo descontos excelentes para quem tem o cartão Facilicard. Mas a doutora Cleide é uma excelente parceira do cartão Facilicard na área da oftalmologia. E já adiantando aqui, doutora Cleide, já vou começar com a senhora já, mas eu queria destacar os serviços que tem na Clínica de Olhos Santa Luzia, fica ali na Rua da Conceição, né? Tem a consulta com o oftalmologista, mas tem campimetria computadorizada, mapeamento de retina, tonometria, fundoscopia, testes de sensibilidade para contraste ou cores, enfim, tem uma série de serviços que a Clínica de Olhos Santa Luzia oferece, e a doutora Cleide está aqui hoje para a gente conhecê-la um pouco melhor. Doutora Cleide, como tem feito com todo mundo, queria que a senhora contasse um pouco para a gente da sua história pessoal, mais pelo lado pessoal. Como a senhora veio parar aqui em Angra, desde a época que a senhora era jovem, fazia na sua criança, da onde a senhora veio, a sua formação acadêmica, suas especializações. A gente tem muita curiosidade para saber isso, né? Então, assim, não é só saber da oftalmologia, a gente quer saber a história da pessoa aqui. Conta um pouquinho para a gente. Mais uma vez, bom dia. Sim, a história é longa, mas resumidamente, eu nasci na cidade de São Paulo, não sei se as pessoas já ouviram falar, na capital, e como todo paulista, o paulista vive de produzir, né? Ele quer trabalhar e quer estudar, e, enfim, pouco lazer. Então, desde criança eu tinha ideia de que São Paulo para mim era o início. Eu queria ter uma cidade menor, tivesse mais possibilidades, né, de você se divertir um pouco. Então, eu só vivia trabalhando, estudando. Enfim, fiz a minha faculdade na cidade de São Paulo mesmo, né? Fiz a primeira faculdade de ortótica, era um curso técnico em que a gente fazia foco do tratamento de estrabismo, das crianças estrábicas, principalmente. E dali eu fui morar no interior do estado de São Paulo, em Ribeirão Preto, fiz um estágio de 6 meses e fiquei ficando 9 anos lá. Então, eu gostei. E a partir dali eu fui fazer medicina, porque você está no meio do hospital, está no meio médico, você quer subir mais um degrau. Fiz medicina em Uberaba, na Faculdade Federal do Triângulo Mineiro, me formei em 94, e dali fui fazendo a pós-graduação em Belo Horizonte, depois do Rio de Janeiro, fazer a pós, e acabei me fixando no estado do Rio de Janeiro. Fomos para o Rio de Janeiro no Recreio dos Bandeirantes, ficamos uma época lá, porém a gente teve o sabor de ser assaltados, levaram toda a nossa clínica oftalmológica. Isso em 2002. Aí, então vamos para o interior. E viemos parar em Angra dos Reis em 2010. A gente está muito feliz aqui, graças a Deus. Que bom. Estava comentando ali com a doutora Cleide que ela veio na mesma época que eu. Também cheguei em Angra de 2009 para 2010.
Também nunca tive... sou de cidade do interior, fui estudar em cidade grande, mas também nunca tive intenção de ficar em cidade grande, não. Eu sempre procurei uma cidade média, acabei vindo para cá, também estou muito feliz aqui, graças a Deus. Agora, doutor Cleide, a gente estava falando... aqui a gente tem sempre buscado o lado empreendedor das pessoas, né? Porque assim, a gente sabe que o profissional autônomo, o profissional da área da saúde, ele acaba tendo que ser bem empreendedor. Eu sei que a senhora tem uma clínica muito bem estruturada, que está cada vez mais bem conhecida aqui na cidade. E eu queria que a senhora contasse para a gente como é que foi assim para chegar, estruturar essa clínica, montar. A gente sabe que tem que contratar, tem que divulgar, tem que administrar serviços o tempo todo, além de atender como médico, né, acaba tendo um pouco esse trabalho empresarial. Como é que funciona essa questão para a senhora aí, pelo menos desde 2010? Eu não sei se a senhora já teve uma experiência antes nesse sentido, mas assim, pelo menos desde 2010 a senhora está atuando também como empresária. Sim, claro. Ser empresário no nosso país é meio complicado. Você tem que matar um leão a cada dia e tentar fazer as coisas da melhor forma possível para poder se permanecer no mercado, né? O mercado é exigente, embora me pareça, principalmente o mercado médico. Você tem que ter, sim, um foco na sua formação e na sua continuação desse estudo. Você não pode parar de estudar, você tem que sempre procurando coisas novas, procurando coisas que satisfaçam o mercado, né? Também médico, né? Não deixa de ser. Então, a gente começou pequenos, né? Nós éramos uma clínica pequena ali na Larinha, ficamos ali por 3 anos, e quando a gente percebeu que estava um pouco pequeno o espaço, a gente alugou essa casa ali, na frente da loja do fogão, e fizemos a reforma toda da casa, e colocamos um segundo consultório, assim, stand-by, esperando alguém fazer com a gente uma parceria que realmente agora está se concretizando. Graças a Deus não tem mais uma pessoa ali com a gente. E no momento eu vou falar o nome, mas... Estava doido para a senhora dar um spoiler aqui, já estava esperando esse spoiler. Eu acho que é melhor trazer a nossa parceira para cá. Vamos trazer. Sim, e aí a gente vai fazendo as coisas da melhor forma possível, sempre atendendo, procurando atender a demanda, né? Se você precisa de alguém que faça a parte de retina ou de córnea, a gente vai agregando as possibilidades ali com a gente, né? E a grande preocupação, no fundo, não é só atender, é fazer uma prevenção, né? Existem patologias na medicina, na oftalmologia especificamente, que se fizesse mais prevenção, haveriam menos cegos no mundo. Então, o oftalmologista trabalha com esse lado, né? E a grande preocupação nossa é essa, fazer a prevenção das várias possibilidades da cegueira. Inclusive, a senhora tocando nesse assunto aqui, a gente estava buscando até uma foto da senhora para a gente postar, que acabou que a gente conversou meio de última hora, né, Breno? Eu vi que a senhora estava envolvida aí um ano aí sobre um abril marrom, algo parecido. Isso é ativo ainda? Sim, próximo mês a gente já está combinados, nós estamos combinados em fazer o segundo ano do abril marrom. Que bacana, que bacana. Eu não estava sabendo disso quando eu chamei a senhora para vir para cá, mas é um tema bastante interessante. Mas, Breno, a gente... conversei com a doutora Cleide e a gente estava pensando em falar um tema aqui no qual ela é muito experiente, que é o tema do estrabismo, né? Então, a doutora Cleide tem uma vasta experiência e a gente queria agora entrar um pouco nessa parte mais médica, né? Um pouco para orientar os nossos ouvintes sobre esse tema. Explica um pouco para a gente, doutora Cleide, o que é o estrabismo? Uma condição em que os olhos, nós temos 2 olhos normalmente, né? Esses olhos, eles têm que estar alinhados para poderem levar as imagens
cérebro. Pra vocês terem uma ideia, existe uma conexão direta do cérebro com os olhos. A gente costuma dizer que a retina, que é onde capta a imagem do olho, né? As imagens são captadas pelo olho. Elas são diretamente ligadas a uma área no cérebro. E essa área do cérebro é que enxerga. O olho é um captador dessa imagem. E se essas duas imagens captadas pelo olho direito e pelo olho esquerdo não estiverem perfeitamente alinhadas, você não vai conseguir ter uma imagem única, com aquela sensação de profundidade que é necessária ao humano, né? Existem alguns animais, nós somos um tipo de animal, o animal humano precisa da visão em profundidade, né? Existem animais que têm os olhinhos virados para o lado. O peixe, por exemplo, ele não é predador, então ele não precisa da noção de profundidade, só para fugir, ele precisa de 360 graus para poder fugir. E o humano, como outros animais, os primatas, por exemplo, eles têm os dois olhos virados para frente porque eles têm como foco a presa. Então, o predador ele tem que ter noção de profundidade. Então, para a própria sobrevivência, ele tem que ter essa noção de profundidade. Isso, quem dá isso são as duas imagens juntas no cérebro que dão essa noção de profundidade. Bem, então, dito isso, a gente sabe que você tem que ter um alinhamento perfeito. O que é o estrabismo? É uma condição onde um dos olhos resolve trabalhar independente. Ele vai para fora, ou para dentro, ou para cima, ou as duas condições, para dentro, para cima. Enfim, ele não quer trabalhar com o outro. E é mais comum do que a gente imagina, não? 4% da população mundial, em média, tem algum tipo de estrabismo. Então, tem desde aquele estrabismo, você olha para o rosto e fala, olha, teu olho está um no gato, o outro, né, no peixe. Eu vejo isso muito nas fotos, às vezes. Minha Sim. foto, o olho fica de um lado, às vezes o outro pro outro. Então, aí merece o sinal político. Exatamente. Então, se você tem um estrabismo evidente, de ângulo, que a gente chama, né? O ângulo é grande, fica na cara, você olha e vê. Mas tem aqueles estrabismos que a gente chama de microestrabismo. É aquele que você olha e não vê nada, a não ser que você seja alguém que sabe examinar aquele paciente para ver aquele pequeno desvio. Então, desvio ocular tem de tudo que é tamanho. A gente mede isso em dioptrias, né? Tem uma dioptria, duas, três, até 50 dioptrias. Quer dizer, é aquele que você olha e fala, meu Deus, está realmente torto. Então, o que o médico tem que fazer? O que o oftalmologista tem que fazer no caso? Ele tem que pegar alguns instrumentos simples e fazer esse exame que dura minutos. É bem fácil, bem rápido, mas você tem que ter formação para aquilo. Você tem que saber como faz aquilo. Então você faz, diagnostica e depois vem o tratamento. E depois o acompanhamento. Então existem vários tipos de estrabismo, cada um confere um tipo de caso de quadro diferente e aí é que mora a nossa especialização. Você tem que ter ideia do que está fazendo para fazer direito. Doutora Cleide, pegando um pouco esse gancho que a senhora já falou sobre o diagnóstico, né? Inclusive essa era uma dúvida minha, se a gente ia apenas na ectoscopia que a gente fala, né? Apenas o olhar para o paciente e ver esse exame para a gente fechar o diagnóstico, ou se tinha algum tipo de exame, como a senhora acabou de falar, para poder fazer um diagnóstico mais acurado, né, usando as ferramentas adequadas. Mas antes, como a gente teve aqui essa situação com o Breno aqui agora, antes do cliente, do paciente, ele chegar lá na sua clínica, no seu consultório, ele tem que suspeitar que está com um estrabismo, que está estrábico. Como que, no caso do adulto, como que ele pode fazer, né, nesse caso, para perceber, o Breno, por acaso, foi por foto. Tem uma forma que a pessoa perceba, eu realmente também não tinha essa visão, essa noção de que tipo, a pessoa está percebendo que ela... Claro, quando está uma coisa absurda, qualquer um percebe, né? Mas tem como a própria pessoa perceber, assim, no caso dos adultos. E depois eu queria que a senhora explicasse também nas crianças, que a gente vê muito comumente as crianças com estrabismo.
como que os pais podem perceber esse estrabismo nos filhos? E quando valorizar essas questões? Sim. O estrabismo, quando ele é, você acabou de falar, que quando ele é muito grande, evidente, é tranquilo você perceber e até suspeitar, né? Agora, quando é muito pequenininho, realmente é mais complicado. Quando se é criança, vamos para faixa etária, né? Na infância, a criança nasce, a primeira pessoa que tem contato com ela é o pediatra, né? Já dentro da sala de parto, é o primeiro que pode suspeitar do estrabismo. Às vezes, a ectoscopia, que você diz, né? Que a gente olhando assim, você pode perceber se o estrabismo for grande. Se for muito pequeno, você não vai perceber, como o pediatra. A segunda faixa etária é a faixa a partir, saiu da maternidade, vai para a mãe, para o pai, enfim, da família. Às vezes a criança tem um jeitinho que parece que torta, parece que não torta. Então, na dúvida, procura alguém que mexa com o olho, né? Que mexa com estrabismo de preferência. Vai atrás de ver alguém que consiga diagnosticar de fato se tem ou não tem o estrabismo. Aí, na vida mais adulta, né? Vida adulta, vai para a escola. Os professores podem perceber. A própria maneira da criança se movimentar dentro da escola pode dar esse tipo de pista, né? Aquela criança que cai toda hora, que esbarra em todo mundo, que não tem uma noção de profundidade, ela pode ter um estrabismo latente, pelo menos ali, que não está manifesto ainda, porque tem vários tipos, né? Aquele que para complicar a vida é aquele que se esconde, às vezes entorta, às vezes não entorta. Entendeu? Então tem esse lado também. Na vida adulta, às vezes a pessoa na vida adulta já sabe que tem alguma coisa diferente com o olho dela. Percebe muitas vezes, mas tem os casos que eu acabei de falar, né? Às vezes entorta, às vezes não entorta. Será que eu sou? Será que eu não sou? Mais uma vez, procura alguém que mexa com isso para tentar. Eu já estou querendo que o senhor me dê uma aula aqui já de estrabismo, já estou vendo que está querendo falar dos tipos, mas o nosso público é um público mais geral, né? E a gente, né, não pode aprofundar demais assim nos detalhes, mas fala um pouco para a gente, doutora Cleide, das causas do estrabismo, né? Como você falou, sei que tem vários tipos e provavelmente cada tipo tem uma causa diferente, né? Causas musculares, neurológicas. Explica um pouco para a gente sobre as causas do estrabismo, por favor. A causa é sempre um desequilíbrio muscular, né? Do olho. A gente tem 6 grupos, 6 músculos em cada globo ocular. Então eles têm que trabalhar perfeitamente. E quem rege o movimento do corpo inteiro é o cérebro. Então, você tem causas neurológicas, você pode ter um estrabismo, você já tem um problema neurológico ao nascer, depois o estrabismo se manifesta, ou você tem uma causa neurológica adquirida, por exemplo, você teve um acidente vascular cerebral, você teve um acidente, trauma craneoencefálico, você teve uma lesão em alguma região do cérebro e desenvolve um desvio ocular. Pode ter, mas a grande maioria das causas do estrabismo é hereditária. Entendi. E aí, a maioria das vezes, ela já se manifesta, então, desde a infância, ou ela pode ser hereditária e só se manifestar tardiamente? Então, tem um grupo que se manifesta ao nascer e tem um grupo que se manifesta lá dos 2 aos 4 anos, que é o que a gente chama de acomodativos, e tem os tardios, que são os adquiridos, na sua grande maioria, por causas neurológicas, causas traumáticas. Tá. Vamos falar um pouquinho sobre o tratamento, então. Como que é feito, doutora Cleide, o tratamento desses pacientes? Tem como recuperar 100%? Ou a pessoa ela fica estrábica e ela pelo menos passa a ter uma noção melhor de profundidade? Fala um pouco para a gente dos detalhes de como funciona o tratamento do estrabismo. O tratamento do estrabismo, basicamente, são 2. Você tem que primeiro recuperar a visão de um dos olhos, porque
que fatalmente ele vai se perdendo com o tempo, porque é um olho que é preterido, né? A gente sempre tem um olho preferido e o outro que não é usado quase. Ele vai perdendo visão. E vai perdendo visão de uma maneira progressiva. E você tem que recuperar essa visão. E a recuperação da visão é simples. Um tampão, oclusão, tratamento que a gente chama de tratamento oclusivo. Às vezes a gente vê pela rua as criancinhas com um olho tampado, é por isso, porque está tratando um estrabismo para não ficar cego desse olho no futuro. Esse tratamento, o mais precocemente possível, tem que ser iniciado para você ter as possibilidades de recuperar totalmente a visão daquele olho. O outro tipo de tratamento é aquele caso que, infelizmente, a pessoa não teve a possibilidade de tratar essa visão e o olho se entorta de uma maneira irreversível, clinicamente falando. Você não consegue fazer nenhum tratamento clínico que faça esse olho se alinhar com o outro. Aí você faz o quê? Faz uma cirurgia naqueles músculos que eu falei, nos 6 músculos, que é o responsável pelo movimento diferente, ele vai ser operado. Então se opera um músculo puxando, o outro relaxando. Então vai alinhando o olho com o outro. Mas a visão não volta. A visão, infelizmente, a gente só consegue recuperar, acho que isso é um dado importante para eu falar, só até os 7 anos de idade. Então, o diagnóstico tem que ser o mais precocemente possível, para você conseguir tratar com o tratamento oclusivo e recuperar a visão dessa criança. Então, há uma porcentagem grande no mundo de pessoas que nem sabem que tem esse pequeno desalinhamento e acaba perdendo a visão de um olho. Se olha o fundo do olho, não tem nada. Olha o grau, não tem grau nenhum. Só vai ter lesão lá no cérebro. Nossa, agora eu fiquei até assustado aqui, doutor Matheus Villanova. Pessoal, 6h44, a gente tem que fazer um break. A Heloísa da Japuíba fala: bom dia, Breno, bom dia a todos do Endorfina, doutora Cleide, minha oftalmologista. Heloísa da Japuíba, desejando um ótimo dia, mandando um beijo aqui para a doutora Cleide. Beijo, Heloísa. Vamos pro break rapidinho, a gente já volta, 2 minutinhos, você pode participar mandando a sua mensagem no 981574848. Vamos lá. A gente acabou já falando um pouco mais sobre diagnósticos, tratamento, tudo. Foi indo bem, foi evoluindo rápido. Tem mais alguma coisa que a senhora gostaria de falar? Eu posso falar dos tipos? A senhora quer entrar mais em profundidade? Se puder falar um pouco também sobre o uso de tela, sabe? É uma coisa que tem sempre... Há controvérsias. Há controvérsia. Não, tô falando. Tem gente que fala bastante, né, da realmente tela, mas a grande mal da tela é a proximidade. Ah, entendi. Muito mais do que o pessoal fala, a luz, não é a luz. É a posição que a criança fica da tela. E ficar o dia inteiro em frente ao computador também. Então, dizem que tem um filtro de luz azul. Isso, isso também é legal comentar. Né? Nada comprovado, né? Nada comprovado. É esse que é o problema. Estão botando na conta da gente essa indicação. Mas não tem muita isso é legal. comprovação. O ideal seria falar sobre a posição. Entendi. Aqui tá legal essa posição das telas, tá lentinho? Tá? Sim, o problema é a proximidade. Entendi. Muito Criança bota próximo. Muito próximo. Entendi. Cara, meu filho é muito desastrado. Que idade Ele tem 8, né? Aí ele faz psicomotricista, né, pra melhorar, mas às vezes não é isso, às vezes pode ser a visão. Também pode ser. Tem muita criança que é taxado de TDAH. Ele Até gente que fala assim que a criança é autista. Às vezes a criança é muito... naturalmente ela já é escudetinha. Sim. Mas chega na sala de aula, ela quer levantar, conversar com os coleguinhas, quer chegar na tela. Porque de longe não enxerga. Porque de longe não enxerga. Ou enxerga, mas é aquele hipermétrope alto,
tem mais ou menos uns 3 graus de hipermetropia, fazendo força, o olho chega lá. Ah, tô vendo, a letrinha tá lá. Mas ele cansa, o olho dele cansa, aí ele é o último a terminar a cópia do quadro. Porque ele copia um pouquinho, o olho cansa, ele sai levantando, sai conversando com todo mundo. É aquele preguiçoso, que não é preguiçoso. É uma hipermetropia não corrigida, tem muito disso. Tem muito disso, tem que ficar atento aos sinais, isso é legal a gente comentar. Vamos comentar isso. Tem um míope clássico, esse sim, que ele levanta para poder ir lá para ver o quadro. Isso aí, as professoras, engraçado, tem umas professoras muito boas, muito atentas. Elas próprias percebem. Já indicam, a mãe não percebe. Pois E é. Vamos lá, 10 segundos. Costa Azul 6h47, bom dia! É isso aí, meus amigos, estamos de volta aqui no programa Endorfina Costa Azul, tendo uma aula aqui com a doutora Cleide, né, doutor Matheus? Com certeza, cada hora a gente quer saber mais e entender mais aprofundado, mas vamos tentar buscar aqui um tema que a gente estava conversando aqui no intervalo. A doutora Cleide estava explicando aqui para mim e para o Breno sobre alguns comportamentos que as crianças podem ter, que às vezes a gente pode achar que tem uma quantidade, alguma condição diagnóstica do tipo até autismo, hiperatividade, e que na verdade é uma dificuldade às vezes de enxergar e a criança se movimenta um pouco mais, não é isso, doutora Cleide? Explica um pouco pra gente como que funciona essa dinâmica aí, como que os pais e professores podem estar atentos a essa questão. Isso, a gente tem que estar atento mesmo, porque existem algumas crianças cuja condição visual não favorece ficar paradinho dentro de sala. Tem crianças que têm uma tendência a levantar durante a cópia do quadro para poder enxergar melhor. Então, ela acaba levantando porque ela é míope, vamos supor. A miopia tem essa característica, a criança enxerga um pouquinho embaçado para longe e se ela não estiver bem na frente, ela, estando lá atrás, ela vai querer andar até o quadro. Pronto. Essa é a primeira condição, que é a miopia. Mas existe a hipermetropia, que também faz a criança ter uma cópia do quadro um pouco mais lenta do que as outras crianças. Infelizmente, ela é taxada de preguiçosa às vezes. Ela tem a possibilidade de enxergar, porque o olho tem uma força interna que faz ela enxergar momentaneamente aquela letrinha que está no quadro. Mas o olho cansa, ela também cansa. Então ela sai andando pela sala para dar uma distraída e depois volta para copiar. E conversa com os coleguinhas, é taxada de bagunceira. E demora para copiar do quadro, é taxada de preguiçosa. Então é uma coisa meio triste, sabe? Porque às vezes você pega uma criança que é totalmente normal e está tendo algumas dificuldades na escola, não por culpa de ninguém, é por falta de prevenção. A prevenção é a palavra mais importante na medicina. Tem que haver prevenção. Se você não prevenir, você vai tratar. Tratar é mais caro. Sem dúvida. Então fica aí o alerta para os pais e professores, né, antes de chegar a uma conclusão definitiva, acho que sempre vale a pena pensar nessa questão da saúde dos olhos, né, atenção aí às crianças, procurar sempre um profissional que esteja habilitado para isso. E vamos tentar prevenir, porque depois para tratar vai ficar mais complicado, como a doutora Cleide falou, um caso de estrabismo pode acabar a criança não conseguindo recuperar essa visão totalmente, né? E a criança ela faz as coisas muito de forma sem se comunicar bem, né, doutora Cleide? Então isso que a senhora falou, às vezes ela está cansada, ela consegue contrair o olho, né, igual que a gente faz, né, fecha ali um pouquinho a visão para conseguir enxergar, mas ela não consegue se expressar bem, meu olho está cansado, ela simplesmente sai andando, então a comunicação não é tão simples, né, como a gente pensa como adulto. É mais comum do que a gente imagina.
Tem que ficar atento aos sinais, bem atento. Atento aos sinais. E, doutora Cleide, ainda buscando aí um pouco essa questão das crianças, como a gente estava falando, sobre telas de celular, né? Então, as crianças hoje ficam muito tempo no celular, o que já está comprovado que não faz bem para o comportamento, em várias questões. Mas e sobre a saúde ocular? Qual o impacto que isso pode ter, essa quantidade de tela aí com tanta frequência? Então, na saúde ocular, um dos capítulos dos malefícios do celular em excesso, né? Seria até interessante que o neurologista infantil para poder... Já trouxemos aqui. O Felipe falou um pouco sobre o uso de telas, relacionamento com TDAH, autismo. Sim, porque está havendo uma verdadeira revolução, né? A tela hoje é constante na infância, né? Agora, recentemente até proibiram nas escolas de uma maneira muito salutar, porque você tem que ter uma folga, né? Agora, o olho em si, ele tem a possibilidade de se tornar míope por conta da proximidade. Isso é o mais prevalente para as crianças que não são de família de míopes, que viram míopes. Por quê? Porque a tela é muito próxima dos olhos. E a gente, para fazer força para enxergar, a gente usa os músculos de dentro do olho, não só os de fora. E esses músculos de dentro vão ficar bombados. E quando a criança olha para longe, ela está míope, tentando fazer força para perto. Então, isso vai gerando uma miopia, que é uma visão ruim para longe. Quando acontece o contrário também, quando você não consegue enxergar bem de perto, que é o meu caso. Inclusive fui lá consultar com a senhora e estou usando esse óculos aqui. É muito interessante, doutora Cleide. Puxando um pouquinho assim para outro lado, doutora, assim, é uma curiosidade minha até, como é que funciona o tratamento? A senhora trata lá, costuma pegar muito paciente diabético com problema de retina. A gente sabe que é uma doença muito prevalente aqui na atualidade, o diabetes, os problemas aí com glicemia descontrolada e assim, isso acaba também atrapalhando a saúde dos olhos. A senhora poderia falar um pouco para a gente sobre isso? Sim. A retinopatia diabética é a doença causada pelo descontrole da diabetes, né? A pessoa que é diabética por si só, muitas vezes tem um bom controle e não vai desenvolver essa doença, né? Chama-se retinopatia diabética. Existem outras retinopatias, mas a diabética está sendo muito prevalente no momento porque está subindo o número de diabéticos no mundo. A gente mais uma vez fala em prevenção. O diabético hoje ele deveria fazer um fundo de olho pelo menos uma vez por ano. O recomendado é de 6 em 6 meses se ele tiver uma glicose, uma glicemia, que a gente chama, né, meio descontrolada. Aí sim, ele deveria fazer de 6 em 6 meses. Por quê? Você ser diabético e não ter um descontrole da glicemia, mais ou menos protege seus olhos. Você vai ter visão boa por muitos anos. Agora, se você já está diabético, já sabe que tem uma dificuldade para fazer esse controle da glicemia, pelo menos tem que olhar o fundo de olho para tratar. Tem tratamento. Tem tratamento antes de operar esse olho, tem um tratamento clínico que pode ser feito, né? Então não adianta a gente querer dizer que diabético, todos eles vão ter problema de visão no futuro, porque não é bem assim. Existem aqueles que têm mais predisposição do que outros. Aí tem os outros fatores vasculares que ajudam a piorar a situação. Mas tem tratamento sempre e, de preferência, procurar fazer um exame de fundo de olho uma vez na vida para a gente começar o tratamento. É muito importante, então fica o recado, né, para quem já tem diabetes, já começar também a cuidar desde cedo da sua saúde
ocular, né? Então, a importância de fazer o exame de fundo de olho, que é o exame que vai ser feito para olhar a retina, que é aquela parte interna do olho que está lá atrás, onde chega a iluminação, para a gente conseguir enxergar. Então, como a doutora Cleide está falando, a doutora Cleide me corrige se eu estiver errado, só para eu saber se eu entendi bem. Então, a pessoa, primeiro, ela tem que controlar a glicemia, controlar o seu diabetes, está sempre com essa doença em equilíbrio. Não conseguindo, ela tem ainda a possibilidade de fazer tratamentos clínicos para poder prevenir que esse descontrole da glicemia atinja ali a sua retina. E depois a gente tem a possibilidade também de fazer algum tratamento, né, quando essa retina chega a estar mais avançada a doença, né? Então, esse lasers, alguma coisa desse sentido, é isso? Como é que funciona esse tratamento? Então, o tratamento clínico, inicialmente, é você fazer alguma higiene visual, melhorar um pouco a sua visão, com óculos, com exercícios que a gente ensina. Depois vem o tratamento cirúrgico, que é o laser em consultório. Falhando isso, você tem as cirurgias, descolamento de retina. Essa retina ela vai ter alguns probleminhas, né, que fazem a retina descolar. Aí é que começa a piorar a visão, de uma maneira mais gritante. Aí a pessoa fica com mais dificuldade e corre para o médico. O ideal é vir antes, para não chegar nesse ponto. A cirurgia de retina é uma cirurgia meio complicada, né? Porque para voltar a visão para a cirurgia de descolamento de retina é meio complicado. Entendi. Doutora Cleide, a gente falou aqui então de algumas causas aí que podem levar à cegueira, né? Mês que vem, então, abril, temos o mês marrom, né, de prevenção à cegueira, das várias causas. Então, como o diabetes pode levar, então a gente já está conscientizando a população sobre como, desde o início, precocemente, está prevenindo chegar nesse ponto, assim como no caso do estrabismo também, né, de a gente conseguir, desde da tenra infância, a gente ter a prevenção de perda de visão. Agora, eu queria que a senhora falasse para a gente aqui, para a gente tentar finalizar, como que as pessoas podem chegar lá na clínica, agendar a consulta, passa para a gente. Tem fila lá também, né? Chegando agora, já tem um monte de gente lá, né? Dá uma filinha, né? Mas assim, como que o pessoal pode entrar em contato? Os exames podem ser feitos lá, agenda por telefone, ou tem que primeiro passar para uma consulta? Como é que funciona essa dinâmica lá de atendimento? Explica para a gente, por favor. Na nossa clínica, a gente não faz agendamento. É algo diferente dos nossos colegas, mas a gente não agenda. A gente prefere que a pessoa tenha a liberdade de ir lá o dia que ela pode. Porque às vezes você marca e não dá. É assim? Então, vai, a gente pede para a pessoa esperar um pouco, né? Porque por ordem de chegada, mas a gente prioriza às vezes os mais idosos e os mais novos, e aqueles que são cadeirantes. Então a pessoa normalmente espera um tempo, mas a gente dá uma previsão. Você chega lá a tal hora, olha, mais ou menos daqui 1 hora que você vai entrar. A gente dá uma previsão, então você pode dar uma saída, voltar, não é grave, tá? Para aguentar essa situação. Bem legal. E eu vejo a vantagem de você não marcar, porque às vezes você caiu um pouco estranho no olho. Você tá com um probleminha no olho, você vai lá, você tem atendimento no mesmo dia, que é um pouco diferente dos outros planos de saúde, né? Porque às vezes você fica 2 meses esperando e às vezes a pessoa até marcada atrasa, né? Então, às vezes, é o que acontece, né? A gente está na medicina, a gente não está no McDonald's, né? A gente não chega lá e tem um tempo certo de fazer o Big Mac, né? A gente, cada paciente é um paciente, ocorrem atrasos normalmente, mesmo com o agendamento. Existem situações que o agendamento é importante, porque às vezes tem um preparo, tem uma condição, mas muitas vezes a ordem de chegada funciona melhor. Os complementares, em geral, tem hora marcada. Muito bem. Pessoal, 7:01 a gente vai se despedindo aqui do programa. Hoje tivemos uma aula aqui com a doutora Cleide, mas deixa aqui o @ do Facilicart também, doutor
é importante lembrar aí, a doutora Cleide é parceira do Facilicard. Recomendo que o pessoal siga a gente lá no Instagram, entre no site, tem descontos exclusivos. Então você que está com qualquer problema oftalmológico pode procurar lá a doutora Cleide e utilizar o seu cartão Facilicard. Um bom dia. Valeu, pessoal. Hoje está pago por aqui.